boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live nessa quarta-feira. Vamos compartilhar a live com estudantes de odontologia, profissionais da área. Vamos aguardar um pouquinho, né, enquanto vocês compartilham, enquanto o pessoal vai entrando, para darmos início a mais uma live. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Podem colocar aqui nos comentários. Se está ok o áudio, a imagem, se está travando, se não está travando. Sejam bem-vindos. 3, 5 minutinhos antes, para ver se está tudo ok. E dá o tempinho para vocês irem compartilhando. Chamarem mais colegas para estarem participando da nossa live. Sejam bem-vindos, bem-vindo. Obrigada pela presença, por estarem compartilhando. A imagem tá ok. Só ajustar aqui. Prontinho. Podem compartilhar. Continue compartilhando, chamem colegas que se interessem pela aula, colegas que querem facilitar o seu atendimento no consultório na parte da odontopediatria, né, o atendimento infantil com as crianças, mesmo que não tenha especialidade, mas que possam entender como se deve receber essa criança. Muito importante. É aquela questão, chega alguma criança que tem uma restauração simples, eu tenho capacidade de atender, tenho, dar esse primeiro suporte, tenho, se não, vão aprender, vão conseguir, sem dúvidas, facilitar esse atendimento infantil. Então, compartilhem para esses colegas, certo? Sejam bem-vindos. Esperar mais alguns minutinhos. Bem-vindos, sejam bem-vindos. No final podem tirar suas dúvidas, podem fazer perguntas, certo? Também, quem quiser contar uma experiência, algum relato, seja na faculdade, seja em consultório já, que já tem, né, um cotidiano, experiências na odontopediatria, não importa em que fase você está, mas se tem já alguma experiência, também podem contar, tirar as dúvidas. É bem legal compartilhar entre nós, né? Quem está assistindo, para quem ainda vai entrar no ramo também, que tem interesse. Muito, muito importante. Bom, sejam bem-vindos e compartilhem. Bom, sejam bem-vindos, vamos dar início a mais uma live. Hoje o assunto vai ser sobre prevenção. Já falamos, né, em lives anteriores sobre a prevenção, só que hoje é em relação sobre a importância dos dentes descidos, né? O que
que a gente pode estar entrando com a importância da prevenção em relação aos dentes decíduos. Então, assim, os dentes decíduos, eles começam a nascer lá pelos 6 meses, né? Geralmente é a fase normal, mais comum, nascer nesse período. Só que existem estudos e a minha visão de uns anos para cá, não só minha, mas como de muitos profissionais, nós acabamos observando que houveram certas alterações no tempo cronológico da esfoliação, da erupção em si, ou para idades abaixo de 6 anos, ou atraso também, né, acima de 6, 7 anos de idade. Então, os dentes eles começam a nascer com 6 meses de idade, né? Geralmente o primeiro dentinho a nascer é um incisivo inferior, depois um superior e assim sucessivamente. Né? A importância do dente, qual é a importância do dente decíduo? Vocês sabem qual é a importância do dente decíduo? Bom, a importância do dente decíduo é guardar o espaço para o permanente, né? O principal. Também ajuda no desenvolvimento da fala da criança, né? Que vai comportar ali a língua, desenvolvimento muscular também é muito importante nessa fase. São um total de 20 dentes que geralmente na faixa etária dos 3 anos de idade essa dentição ela já está completa, né, a decídua completa. E lá pelos 6 anos de idade já começa a erupcionar o primeiro molar permanente, certo? Tem casos que hoje em dia muitas crianças começam, eu já tive casos assim, começam a trocar os dentinhos com 4 aninhos de idade e geralmente os incisivos inferiores juntos e já tá amolecendo o superior, né? Já tá aquela esfoliação assim bem, aquela mobilidade grau, nível máximo. Então, é importante, né, saber o histórico do paciente também, nesse caso. Na anamnese, a gente vai estar avaliando certinho como foi a gestação, pré-natal. Então, é bem comum já ver crianças de 4, 5 anos começando a sua esfoliação, né, que o ideal nos primeiros estudos eram com 6 anos de idade. Mas tem casos que tem a esfoliação e também já está presente o primeiro molar permanente. E com o passar do tempo foi observado isso. Como eu falei, tem vários casos, assim como também atrasos, né, na erupção, crianças de 8 anos que tá tudo certo, fez a panorâmica, tá desenvolvendo o permanente, não tem analgesia. E tem, né, o atraso dessa esfoliação, mas tem muitos outros fatores. Então, aí a criança chega com 8 anos e ainda tá com um dente decíduo, os incisivos decíduos na cavidade bucal. Aí é passar a panorâmica para ser feito exame, para acompanhar, para ver se precisa fazer futuramente uma lectomia, uma extração, na parte de orto já encaminharia para a parte de orto para estar consertando esse probleminha. Então, a prevenção ela é muito importante em todas as fases da criança, principalmente nessa primeira infância, nessa primeira erupção. Nasceu o primeiro dentinho, muitas pessoas têm dúvida. Já posso usar o creme dental com flúor? Pode, gente. Só que precisa ser feita uma avaliação, né? Cada criança tem seu perfil de alimentação, perfil de vida em si, consumo de água também conta, então precisa fazer essa anamnese para saber qual quantidade, qual creme dental é ideal para aquela criança, né? Cada caso é um caso. Qual a quantidade na escova, então depende de tudo isso, certo? Mas pode sim usar o creme dental
com flúor, que já vai fazer parte da prevenção, é a primeira prevenção. E muitos pais não sabem disso, né? Recebemos também essa prevenção, no caso, gente, é muito importante para evitar as perdas precoces, né, que podem também ocasionar problema na fala, certo? Porque os dentes, eles ajudam também, né, na posição da língua. Então, uma língua, assim, vamos dizer, a grosso modo, mal comportada, vai ter um desenvolvimento na fala, a criança vai falar palavras erradas e tudo mais, vai mexer com a função, né? E outros exemplos também. Então, evitar a criança ter dor, a prevenção vai ajudar, né? Vai ajudar a passar por traumas, por procedimentos invasivos. Então, tudo que a gente for prevenir na primeira infância, né, nós devemos repassar para os pais. A educação começa com eles, então, repassando essa educação para os pais, eles colocar, né, lá a sementinha na cabeça deles, porque o que eu mais vejo no consultório, o que mais vocês devem ver também, ou vão ver lá na frente, muitos pais vão chegar, doutora, ele não gosta de escovar o dente, eu mando, ele não gosta. Quando você vê a criança tem 5 anos, 6 anos de idade, ou até menos, né? Então, assim, chegar e fazer esse responsável, esse pai, essa mãe, né, que ficar com a criança mais tempo durante o dia, e colocar, né, na cabeça dele, reeducar esse pai. Olha, mãezinha, olha, paizinho, a responsabilidade é sua, a criança está em desenvolvimento, ela não entende, ela precisa, você está na fase de educar, você educa de várias formas o seu filho. Você ensina que ele tem que tomar banho todos os dias, então bora ensinar, falar, né? Vamos ensinando os métodos, orientando como esse pai deve impor, que deve ser preciso escovar o dente de forma dinâmica, de forma clara, com paciência, ensinando, orientando esse pai para que ele faça higienização, né, todos os dias, para que ele depois deixe a criança ter o contato com a escova, com creme dental, claro, ter cuidado com a quantidade, né? Não dar na mão da criança creme dental. Da escova já com a quantidade certa, que vai ser orientada, e fazer com que essa criança brinque, né? Depois que o responsável fizer essa higiene adequada e completa, né? Seguir a orientação e prevenção em casa também, certinho. Então, recebemos muitos casos de crianças que já chegam em situações precárias, né? Cheias de cárie, incluindo cárie de mancha branca, ativas, dentes totalmente desgastados. E no começo, né, da nossa profissão de fato, quando a gente sai da faculdade, é bem mais fácil. Na faculdade a gente encontra assim casos, sabe? Mas é bem mais fácil encontrar em clínicas, principalmente clínicas populares e interiores, casos que a criança chega com uma situação crítica, né? Cheia de cárie, já com perdas precoces, crianças que precisam de canal ou até mesmo exo. Então, é bem complicado. E tem pais que vão procurar somente quando a criança já chega com o rosto desse tamanho, com abscesso, com infecção, ou então não deixou o pai dormir à noite, né? Já chegam assim na situação, eu fiquei de trazer ele, mas não consegui a consulta, não achava profissional. Pode até acontecer, mas muitos pais vão protelando levar realmente seus filhos no profissional, né? E tem muitos pais que já chegam, eu quero que arranque, eu quero que faça extração agora. Então, é algo que vocês vão ter que saber se posicionar e explicar, né, para os pais, colocar na mente deles que você é o profissional, que você vai ver por onde vai começar o tratamento dessa criança. Aí vem aquela questão do condicionamento, né, saber que muitos vão querer tirar aquela dor, aquele problema. Claro, em casos de emergência a gente vai precisar fazer esse tratamento mais invasivo,
Mas tem que explicar que nem sempre vai ser assim, né? Vamos medicar essa criança, vamos acompanhar, vamos fazer um capeamento pulpar, explicar a importância da prevenção para não ter a perda precoce, né? Explicar que essa perda precoce não vai ter espaço. Vai chegar, olha, mãezinha, olha, paizinho, se fizer essa extração, pode não ter espaço, você vai precisar usar um antecedor. E muita gente não vão querer colocar o aparelhinho também. Então, dá para salvar? Vamos fazer ainda. Capeamento pulpar, se for necessário. Explicar, em casos de perda precoce, vai precisar de um mantenedor de espaço. Isso aqui é um tratamento mais longo, um tratamento que vai precisar de acompanhamento, né? E nem todos financeiramente vão estar dispostos, certo? Então é bem difícil plantar essa sementinha na cabeça dos pais. E assim, é algo que vai impactar no começo muitos profissionais, né? No início da carreira, né? Os pais, eles colocam realmente culpa na criança. A criança está na fase de ter desenvolvimento da sua coordenação motora e muitos outros desenvolvimentos. Então é um pouco, né, complicado esse pai culpar essa criança. Ela não tem culpa, né? Então, educando os pais vão repassar tudo isso para a criança. E geralmente o que vocês vão ouvir também: ah, doutora, depois desse nasce outro, né? Então arranque. Não é porque é dente de leite que eu vou sair arrancando todos os dentes da criança. Como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai se desenvolver? Tá? Então tem esse ponto também. É assim, cultural. De leite arranca, praticamente de leite pode estragar, de leite a criança pode sentir dor. É tipo isso, né? Falando de forma agressiva, resumindo, é isso que fica na cabeça deles, né? Não que eles queiram que o filho sinta dor, mas se resumindo a modo mais grosseiro, seria isso. Então, além de repassar essa responsabilidade para os pais, orientar certinho, né? A gente vai orientar como é que vai ser feita essa prevenção, né? Através da educação desses pais, fazer eles entenderem sim que eles são responsáveis, que a criança não tem ainda nenhuma noção, nenhuma responsabilidade, né, nesse sentido, mas que elas podem aprender sim, podem ser capazes sim de pegar essa constância no atendimento. Então tem que ir moldando esse pai, ensinando, né, tirando a ideia. Então é muito comum ouvir: ele não escova, ele não gosta de escovar, eu mando, compra fio dental, ele tem escova, não sei o que. Vocês vão ouvir muito, né? Muitos eu sei que escutam isso aqui. Então, crianças, por exemplo, vão chegar no consultório e você vai observar, vai fazer a avaliação, né? Vai observar que já tem o primeiro molar permanente. E o que você vai fazer nesse momento? Se for uma criança se for não, no caso, é uma criança que tem muitos dentes cariados, né? Cáries extensas, profundas. Então, o que você vai fazer? Notou que tem ali o primeiro molar permanente já erupcionando totalmente na cavidade. Chamar o responsável, né? Mandar a criança abrir a boca e mostrar, explicar. Olha, esse dente aqui já nasce permanente, ele não substitui nenhum dente. Então, reforçar essa escovação, melhorar, seguir as orientações também em casa. A prevenção não é só aqui no consultório, para ele não perder esse dente, porque não nasce outro. E muitos, assim, vocês vão ver que muitos vão entender, vão parecer surpresos: puxa, eu não sabia, mas doutora, não caiu nenhum dente. Vão fazer perguntas, ou muitos vão entender logo de cara também, né? E como eu falei, eu peguei casos de uma criança, ela tinha uma estrutura maior, ela tinha 4 anos de idade, mas parecia ter 6.
ela teve uma perda precoce de um molar descido inferior, não lembro qual deles, não sei se era o primeiro ou o segundo molar, mas perdeu, né? Não tinha como fazer capeamento, não tinha como fazer a endo. Foi feita a extração desse dentinho, usado o mantenedor, os pais eram colaborativos. Ela já estava trocando os 2 incisivos inferiores e os 2 superiores estavam moles, né? Estavam esfoliando já com uma mobilidade bem avançada. E o primeiro molar permanente estava presente. Eram só os inferiores, mas estava lá bem presente, sem capuz, né? Bem no plano oclusal dele. E a mãe relatou que os dentinhos dela nasceram um pouco antes dos 6 meses e ela era uma criança, né, com uma estrutura um pouco maior que as outras. Então, como eu falei, de um tempo para cá se observa isso, né? Que tem muitas influências na nossa alimentação, né? Influências hormonais, genética também ainda conta muito. Então é isso. E como eu falei também, tem casos, né, de uma esfoliação mais atrasada ou por alguma patologia, né? Alguma mudança lá na formação da criança. E é isso, então tem muitos casos de uns anos para cá que a gente vem observando. E é questão de orientar igualmente, né? E explicar, olha, seu filho, a média de idade era essa, mas hoje em dia isso acontece, porque também tem muitos pais que falam, a priminha dela que tem 5, 6 anos ainda não trocou e ela já trocou. Então, assim, com o tempo, né, vão ter essas comparações, porque a criança vai estar ali, vai conviver e os pais, os responsáveis, eles vão notar. Então, é explicar que pode acontecer, que hoje em dia normal acontecer isso, né? Agora, se for um grande atraso, aí já é questão de se preocupar, pedir mesmo a panorâmica para poder intervir, fazer o tratamento certinho, né? Cada caso é um caso. Então, como eu falei, questão do primeiro molar, chamar os pais os responsáveis, né, para olharem, para entenderem, né, que aquele dente não substitui um dente, né? E vamos ter casos precoces das perdas precoces, as esfoliações precoces, então tudo isso deve ser observado, entendeu? Então, continua colocando ênfase na importância, na verdade, da prevenção, explicar para os pais que a responsabilidade não é da criança. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Podem colocar aqui nos comentários, tá? Então, que não é responsabilidade da criança. Então, repassando para os pais, eles vão repassar para os filhos. E, bom, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Se vocês tiverem algum caso, algum relato para mandarem, né? Podem também escrever aqui, vamos conversar um pouquinho, compartilhar nossas histórias, nossas experiências. Um pouquinho dos exemplos que eu dei, vocês entenderam também, né? Às vezes, gente, no começo a gente acaba ficando chateado, porque a criança, ela não tem noção e os pais, eles são responsáveis, né? Então, chega uma criança com uma situação crítica, aí, poxa, isso aqui poderia ter sido evitado, né? Mas a nossa cultura, infelizmente, ainda não foi cortado esse padrão, né? De pensar, poxa, mas vocês também vão ver muitas pessoas que já têm noção por terem passado, poxa, eu cuido do dente do meu filho, doutora, porque eu passei muito mal com dor de dente uma vez, ou quando era criança eu ia no dentista, eu tinha medo de dentista, e eu não quero que meu filho tenha cárie, eu não quero que meu filho arranque dente cedo. Então, de certa forma,
esse adulto, né, ele deve ter ouvido falar na infância, os pais devem ter tentado passar para eles, ou até mesmo o dentista, e na fase adulta, né, ele começa a ter noção de como é importante. Quando tem filho, eles tentam mudar essa situação, então tem esses dois lados, mas ainda pesa muito essa questão mais cultural, né, e não falo do país em si, mas na família, né? Porque o pai, tudo que tem uma família convivendo ali, né? Pode ser não só mãe e pai, mas tem tio, vó, então todo aquele perfil, aquela cultura ali vai ser passado para a criança, porque a criança ela vai observar, vai escutar. Naquele momento ela pode muitas vezes não reproduzir, mas quando chega lá na frente, ela vai reproduzir tanto algo negativo quanto algo positivo. Tem um relato aqui, vamos ver, podem mandar, tá, gente? Bom, normalmente chega muitos pais pedindo logo para arrancar o dente porque é de leite e vai nascer de novo. E isso foi o que eu falei, né? Muitos vão chegar, né, querendo mandar no nosso atendimento, arranca, ele não tá dormindo porque ele tá com dor, não tá me deixando dormir. E como eu falei, não é assim, né? O dentista, ele vai avaliar, ele vai ver o que é melhor para esse paciente. Se não for caso de urgência, né, de um procedimento que seja mais invasivo, então isso vai acontecer muito, né? Por acharem que vai nascer de novo, tem que arrancar. Mas não imaginam que o tempo, né, que vai nascer o permanente é o tempo que vai fechar aquele espaço. E muitos não têm condições ou não entendem que vai precisar de procedimentos que vão precisar de acompanhamentos maiores, né, depois da extração, que são os mantenedores que eu citei aqui. Então, é isso, é tentar mudar. Muitas vezes não, olha, o meu procedimento é esse, né, eu não vou fazer, mas se você quiser fazer, deixar um documento, né, se respaldando, porque lá futuramente, a doutora arrancou o dente dele, não nasceu outro dente, ou então nasceu torto porque a doutora arrancou. Aí a culpa, né, e o outro profissional vai ouvir, mas o profissional que já tem experiência também vai entender, já vai ver qual perfil é daquele paciente, certo? Então tem que saber lidar com tudo isso. Eles só pensam no imediato, que é o procedimento mais barato. Isso, só pensam no imediato, que é o procedimento mais barato. Isso acontece em clínicas particulares, em clínicas populares, no SUS, interior, cidade, acontece, é cultural, né? Mas como eu falei, muitos têm essa ideia ainda, mas também tem uma parte que tentam mudar, né? Tentam seguir direitinho. Né? Não é porque vai nascer de novo que eu vou sair arrancando, que vou fazer o que o paciente quer. Então, tem que saber lidar com a situação, com as pessoas. Que nem em relação ao condicionamento. Você fez de tudo, o condicionamento é uma cirurgia e o pai quer porque quer fazer, mas aí a criança precisa de sedação. Eu não trabalho com sedação, então vou caminhar para algum profissional. Você vai dar sempre o melhor para esse paciente, né? Sempre a orientação, plano de tratamento melhor, um encaminhamento melhor para esse paciente. E tem uns que querem bater o martelo sempre. Então, lidar com as pessoas, nosso profissional é muito importante. Pensar no psicológico é muito importante. Né? Tanto do responsável quanto da criança, ter empatia, né, diante daquela situação. E é isso. A prevenção ela é muito importante desde a primeira fase de vida da criança. Algo mais, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história? Podem compartilhar aqui com a gente. Podem falar, tá tudo certo? Alguma dúvida?
podem mandar. Não? Então, gente, nossa live tá chegando ao fim nessa quarta-feira. Eu aguardo vocês na sexta, né, de 20 horas, esse mesmo horário, com um novo tema. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. E foi muito bom estar de novo aqui. Boa noite e até mais. Até a próxima live.